ao vivo! Olá, boa noite! Hoje com a nossa live especial sobre maquiagem terapêutica e o feminino. Maquiagem terapêutica Reparou xamânica. que nós estamos aqui diferente, né? O meu eu vou fechar o olho para mostrar. Tá. E a gente vai explicar o porquê de tudo isso, tá? O que que a gente tá fazendo aqui, o que que a gente tá ativando, o que a gente não tá ativando. Então a gente tá toda diferente para entrar nessa mundo da maquiagem terapêutica, maquiagem xamânica e como isso ativa o nosso feminino, como a gente pode usar essa técnica para ativar o nosso feminino. Claro que ativa muito mais coisas e que a Leila vai falar com a gente. Leila já tá chegando. Oi, Oi, Angel! Angel. Oi, Cris. Então, a Leila vai trazer essa abordagem da maquiagem xamânica, né? Que a gente pode compreender aí os animais de poder. Ela vai falar bastante sobre isso e a gente vai trazer essa questão das deusas. Que deusa a gente tá maquiada Qual será? hoje? O que vocês acham? Fala aí nos comentários. Vamos começar a gente se apresentar, porque depois tem o povo que vai ver essa live gravada. Então a gente vai ficar gravando essa live. Se vocês gostarem, podem mandar pro pessoal. A gente vai querer fazer um desafio para fazer e mandar, né? Fazer no story e marcar a gente, tá? Então se apresente. Então, meu nome é Marina, tá? Eu sou terapeuta, trabalho com... Oi, Leila, tô me apresentando Oi. aqui. Boa noite, gente, vocês estão lindas! Cadê a maquiagem, Leila? Gente, olha, eu vou ter que dividir com vocês a experiência. Vocês já se apresentaram nesse vídeo? Ai, Ainda não, deixa eu apresentar para a gente fazer as coisas certinho, tá? Meu nome é Marina, eu sou terapeuta holística e trabalho com foco na abordagem do feminino e com círculo de mulheres, rodas de mulheres sagradas. Também sou taróloga e oraculista. Cadê? E eu sou a Deise, sou terapeuta holística com abordagem junguiana. Também trabalho muito com os cristais. E aqui no Tecendo Essência, junto com a Marina, o nosso objetivo é auxiliar as mulheres no despertar da sua essência feminina. Sim. E Leila? Leila, se apresenta para a gente começar a mostrar essa nova abordagem aí de energia. Meu nome é Leila. Pessoal entrando. Gente, boa noite. Meu nome é Leila Xexemei, eu sou das lojas Champer com Maria Bigan. Hoje a gente vai falar sobre maquiagem xamânica. Eu tive que colocar esse óculos porque assim eu não consigo enxergar, mas a maquiagem ela pede para não usar óculos, mas isso aqui é só por esse momento para conseguir enxergá-las. Gente, eu tô muito ansiosa por esse momento, porque assim, aconteceram muitas coisas, vocês estão lindas! Eu tô muito na energia, como você falou. A gente vai explicar tudo para as meninas que estão vendo pra gente, como a gente ativar essa energia, e a gente já tá na energia da deusa, tá? Então, mas vamos começar com a parte, vamos começar explicando tudo, porque se a gente só fica conversando aqui, aí a gente demora, né? Tem muita coisa aí para falar sobre essa técnica maravilhosa que a gente pode usar muito. Primeiro, eu vou falar aqui sobre o feminino, tá, gente? Como nós trabalhamos aqui no Tecendo Essência, nossa abordagem, todo o nosso trabalho é voltado para o despertar da essência feminina. Então, toda parte que nós fazemos, a gente tem uma abordagem tanto terapêutica, a gente trabalha numa linha muito forte junguiana, mas não é só isso, tá bom? A gente também vê a mulher no todo, né? Tanto na sua parte psicológica como na sua parte energética, tá? Então a gente também trabalha na linha mais espiritualista, energia, não é questão de religião, só para a gente entender essa parte, porque a gente entende que a gente é corpo, que a gente é consciência, tem a parte psicológica e tem a parte energética, tem a parte dos nossos corpos mais sutis. Então, quando nós estamos no equilíbrio, nós vamos buscar esse equilíbrio no todo, ok? E junto com o nosso lado terapêutico, a gente trabalha muito a energia das deusas. O trabalho com as deusas, ele começa numa linguagem psicológica, ele vem de uma linguagem junguiana. Existem alguns livros e alguns autores que trabalham com isso, só que a gente traz uma abordagem um pouquinho diferente,
tá? A gente traz dentro da nossa linguagem aqui única, ok? Que a gente trabalha num todo feminino, as 7 deusas como prisma de um todo feminino. Então, a gente traz numa linguagem mais fácil para a gente compreender, para a gente entender essa energia da totalidade do feminino, da vibração do feminino, e a gente separa, né, dentro dessa vibração do total do feminino, 7 características, 7 arquétipos que falam de um ponto do feminino, falam de uma determinada característica feminina. O ideal é a mulher ter todas elas ativadas, equilibradas, porque todas fazem parte de nós e todas elas nos ajudam em determinada questão da nossa vida, nos ajudam em determinado foco que nós precisamos dar, tanto na parte de relacionamento, na parte do nosso autorrelacionamento, dentro da nossa energia, ok? Então, nosso trabalho é unir essas 7 deusas, que é uma linguagem que a gente usa. Para a gente e cada vez mais fundo nessa energia, a gente usa muita questão energética também, para equilibrar a nossa energia feminina. Então, nós temos, a gente fala que a mulher, ela tem uma conexão com o sagrado. Então, determinadas ferramentas, rituais internos, rituais diários, que a mulher faz de uma forma a sacralizar o seu dia a dia, sabe? A trazer essa linguagem do sagrado como algo de muito valor, algo que te remete a um divino, para a sua vida prática, para a sua vida mundana, ter essa ponte e fazer a sua vida ficar com mais significado realmente, né? Trazendo essa vibração. Então, esse é o principal ponto do nosso trabalho. E por que a gente traz essa abordagem aqui, hoje, com as deusas e com o ritual, né, com essa parte mais ritualística, tanto xamânica, da maquiagem terapêutica? Como a gente falou, a gente entende a mulher, né, o ser humano em si, não só como psicológico, mas também como corpo e como parte energética. E com algumas questões, alguns rituais que a gente pode fazer diários, alguns pontos que a gente consegue trabalhar dentro da nossa energia, dentro do nosso eu, a gente consegue acionar questões internas nossas que a gente não consegue entender numa linguagem que a gente está tão acostumada como a uma linguagem lógica. Para a gente mudar internamente, para a gente acessar o nosso feminino, nós precisamos acessar uma nova linguagem, que a gente fala que é uma linguagem subjetiva, uma linguagem que não está tanto no nosso racional, faz parte mais de um sentir, faz parte de um emocional, faz parte de uma vivência e faz parte de uma questão também um pouco até instintiva, sabe? São linguagens diferentes da nossa linguagem racional. Ok? E para a gente conseguir acessar cada vez mais fácil isso e trazer esse interno para falar, para a gente começar a entender, a gente precisa sair do nosso racional e entrar numa linguagem lúdica, tá? Brincar. Sabe quando igual criança que brinca? Quando a gente brinca, a gente está experimentando uma nova forma de olhar a vida. A gente está se experimentando, a gente está começando, a gente está aprendendo e trazendo autoconhecimento para nós. Então, dentro dessa abordagem, né, do que a gente trabalha o feminino, a gente trabalha muito a linguagem ritualística, a gente trabalha muito a linguagem lúdica, a gente trabalha contos, tudo para trazer essa linguagem do feminino para nós, para a gente sentir, né? Para a gente entender. E aí depois a gente racionaliza, claro, a gente traz para o lógico, que é o que a gente aprendeu. Mas não adianta a gente só pensar no lógico. Quando a gente só tem essa visão, a gente não aprende com a alma. E o feminino a gente tem que sentir com a alma, né? Que foi a maneira que fizemos a maquiagem hoje, né? Sim, com toda a nossa alma. Que nem eu falei antes, fazer um desafio para quem está assistindo. Nós estamos aqui representando uma deusa, uma das 7 deusas gregas. Né? Quem conhece o nosso trabalho, conhece o trabalho das 7 deusas, e quiser digitar o nome, fala qual é a deusa.
estamos representando representando hoje hoje. através dessa maquiagem. Aí é só falar pra Façam gente. suas apostas. Então, continuando aqui, né? O feminino, ele tem alguns símbolos importantes. E hoje nós vamos trabalhar muito com os símbolos do feminino, tá? Por quê? Porque essa técnica, ela requer muito isso. A Leila vai falar mais a fundo a técnica agora, tá? A gente vai ir bem, vai fazer esse mergulho mesmo a fundo nessa técnica e juntamente delas eu vou buscar alguns símbolos fortes. Esses símbolos do feminino não é criado pela gente, não é criado agora, não foi assim, foi uma escola que inventou, ou alguma coisa de, sei lá, de pouco tempo. Não. Esses símbolos que trazem o feminino, que faz a gente se conectar com a nossa essência feminina, são símbolos universais, arquétipos, que estão ali desde o início da humanidade. Existe um porquê. Ele está é como se ele tivesse assim dentro da nossa alma, dentro do nosso DNA. Cada célula do nosso corpo tem uma vibração daquele símbolo e quando aquele símbolo aparece, ele remete diretamente ao feminino. Então ele traz essa energia. E quando a gente usa determinados símbolos, quando a gente trabalha essas determinadas questões, a gente está indo lá atrás, nessas culturas antigas, a gente está indo lá nessa energia antiga pegar um pouquinho dali e trazer para a nossa vida de hoje, para nos auxiliar nesse equilíbrio. Então, eu vou falar de alguns símbolos gerais, tá? Que a gente sempre trata aqui, que é importantíssimo para a mulher ter noção do nosso feminino. Quando nós trabalhamos feminino, nós trabalhamos alguns símbolos, como a lua. A lua ela é intimamente ligada como símbolo máximo do feminino. A gente até fala que ao lado luz da lua representa o feminino. Tá? Porque ele tem suas fases, ela tem um ciclo de 28 dias que trabalha diretamente com a nossa menstruação, tem as deusas lunares, tem toda uma cultura e tem uma energia em cima disso. Eu não vou me aprofundar, mas nós temos vídeos aqui falando sobre a lua, diversos vídeos, então é bem interessante. O seu caráter é tanto energético quanto psicológico, então eu não estou falando só de uma questão religiosa ou espiritual, ou espiritualista. Eu estou falando de um estudo também da próprio caráter psicológico associando a lua à mulher, tá? E o outro símbolo muito forte do feminino é a própria Vênus. O planeta Vênus, ele também é intimamente ligado com o feminino, ok? Ele traz essa energia e ele tá conectado, o seu ciclo maior é um ciclo de 9 meses. Olha só, a Lua tem um ciclo de 28 dias, que é a própria menstruação. Lua fecundada, quer dizer, uma acima da Lua, nós temos o quê? Temos Vênus como a oitava acima do feminino, que são quando a Lua está fecundada, que são ciclos de 9 meses. Estou dando isso por alto, tem um estudo muito a fundo sobre isso, só para a gente entender esses símbolos que não é à toa. A própria natureza já mostra essa similaridade com a mulher. Fora que alguns elementos, como a terra e o elemento água, são elementos intimamente ligados com o feminino, com a vibração do feminino. E tem tanto fogo quanto ar, que são masculinos. A gente sabe que o planeta, o nosso planeta, ele tem polaridades, tá? Então, sempre tem uma polaridade yin, yang, feminino, masculino. Nós internamente temos, e a gente precisa entender essa energia, trabalhar essa energia, porque o equilíbrio, gente, sempre o equilíbrio é a melhor forma de se viver. Nada que é extremo, ele traz paz. Nada que é extremo traz uma evolução. Tudo na vida, quando estamos em equilíbrio, nós estamos no nosso centro, centradas, em equilíbrio interno e externo, nós estamos em conexão com a própria natureza, que é a harmonia. Nós falamos isso bastante ontem, na live de ontem, tá? Que falando sobre a beleza e a harmonia, ok? Acho que eu falei bastante coisa, né? Dei um tapa, assim, falando um pouquinho de tudo, só para a gente entender um pouco da vibração do feminino, para a gente entender o que a gente está trabalhando como feminino aqui, né? As 7 deusas a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Que vai falar quando for falar diretamente delas. Acho que a Leila pode começar a falar da maquiagem, que acho que o pessoal está curioso para a gente saber o que é isso. Gente,
Daisy, você quer falar sobre a deusa ou a gente vai deixar isso para depois? Não, a gente fala depois. Da Vamos dar introdução da da maquiagem. introdução da maquiagem, depois a gente fala um pouquinho da deusa. Vão alucinando aí para ver qual é a deusa de hoje, porque, gente, foi fantástico. Eu vou contar a minha experiência daqui a pouquinho, mas eu vou dar uma introdução do que é esse tema. A maquiagem xamânica eu conheci através da Renata Exótico, inclusive depois eu vou passar o arroba dela aqui. Ela que é a protagonista aqui no Brasil, ela trouxe a maquiagem xamânica, onde a veia original é trazer o animal de poder, é trazer o nosso poder feminino através dos arquétipos. E hoje eu fiz, né, digamos assim, eu dei um desafio aqui, né, trazendo a energia feminina através das deusas, somada à maquiagem xamânica. E o que seria uma maquiagem xamânica? Ela nada mais é do que o resgate de todo um conhecimento muito antigo, lá, lá desde a época egípcia, e eu imagino que muito mais, porque todas as eras em história, né, a gente consegue ver em várias culturas o uso de maquiagem, não só feminino, mas também masculino, a exemplo dos índios, a exemplo das tribos, onde algumas regiões da face é exaltado. E o que isso significa? Significa que o nosso rosto, ele tem a representação de muitos elementos. Então, a gente pode fazer uma leitura tanto astrológica, onde a gente consegue identificar os planetas no rosto, onde a gente consegue enxergar os elementos da natureza, água, fogo, terra e ar. E a gente também consegue identificar os 7 chakras. Então, é um estudo muito profundo que eu estou passando aqui de forma bem superficial, bem geral. Por quê? Porque a área do nosso rosto, ela representa forças. Então, essa força a gente consegue ativar através de ritual. Então, quando a gente fala sobre maquiagem xamânica, ela nada mais é do que um ritual de empoderamento, onde a gente pode trazer todas essas qualidades para o nosso dia a dia. Então, seria, entre aspas, uma atualização, digamos assim, de algo muito antigo, de um conhecimento muito antigo, para os dias atuais. Então, hoje, até passando um pouquinho aqui para vocês a experiência que eu tive, a conexão muito forte com essa deusa. E assim, eu não tinha ideia de que eu já estava conectada a ela durante a tarde. E eu só fui descobrir isso agora, antes de entrar na live, quando eu fui tomar banho, fazer a maquiagem. Vocês até perguntaram, mas cadê a maquiagem da deusa? Eu vou explicar uma coisa que foi muito interessante. Ela me pediu um batom vermelho. E eu não tenho tom vermelho em casa. Só que eu fiz uma venda nas lojas Shell, para quem não conhece, é uma perfumaria vegan e tem online também. Eu fiz uma venda de 3 batons vermelhos. Batom líquido e batom em bastão. Eu falei, gente, ela conversou comigo através da venda. Ai, que legal! Gente, e não só isso. Eu falei, tá, vamos lá. O que ela queria de mim? Ela queria, e com certeza, se eu viesse com uma maquiagem que ela pediu, vocês iam olhar e falar, meu Deus, o que é isso? O que ela pediu? Ela pediu uma faixa daqui para cá. Juro por Deus. Uma faixa vermelha daqui para cá. Eu entendi que ela queria ser uma Miss. Ela queria ser uma Miss aqui, nesta era. Eu falei, eu entendi o que você quis dizer. Era mais fácil você colocar uma faixa. Olha, eu até trouxe aqui. Ah, você trouxe a faixa. Ela pediu, eu vou até representar aqui. Foi a faixa, então.
Pronto, eu coloquei minha faixa aqui. Isso. Gente do céu! E ela queria vermelho. Eu falei, então tá bom. Eu vou até aproveitar aqui para dar a dica, porque quando o arquétipo, a energia fala com você, a dica que eu dou, até para o dia a dia, vamos supor que você está numa. Tá de manhã, você precisa sair para o trabalho, o arquétipo te pede algo bem inusitado e você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas eu quero fazer. Então, a dica que eu dou aqui é você fazer através do quê? Da base. Mulheres, vocês. Então, eu fiz uma faixa, eu comecei pela faixa e passando base. Então, mentalizando a cor que ela pediu, então eu fiz uma faixa primeiro. Ela pediu um branco, o que que eu fiz? Aí depois eu espalhei toda a base no rosto. Isso aqui não isso aqui é iluminador, tá? Eu não coloquei pó. Então eu só coloquei porque assim, eu vejo ela branca, muito branca. Uma modelo branca, uma deusa branca, com, com alguns tons de vermelho. Esse daqui era o único batom que eu tinha. Então, assim, ela pediu vermelho e eu falei, o batom mais vermelho, entre aspas, seria esse que eu estou usando. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma faixa de base, representando essa faixa aqui, e passei o iluminador no rosto inteiro. Então, eu entendi o que ela quis dizer. Inclusive, aqui na região da boca, né, que é a nossa sexualidade, inclusive pela linguagem do corpo. Então, ela pediu algo muito sensual, muito sexual, muito, né, sedutor, digamos assim. E isso, dentro da maquiagem xamânica, ou do como a gente pode usar no dia a dia, a dica que eu dou é que os homens também podem realizar esse ritual. Então, assim, você pode usar, de repente, um creme hidratante e colocar isso no rosto, fazendo os desenhos. Então, assim, isso é mais para dizer que é algo espiritual, é algo energético. Então, não importa se de repente você, naquele momento, você não tem aquele batom vermelho, ou o laranja, de repente, ou um marrom que está sendo pedido. Você pode representar através dos instrumentos que você tem em casa e fazer os traços, né, de forma física mesmo, né, que nem o exemplo, né, da faixa que ela pediu, e fazer isso no seu dia a dia. Por isso que eu falei, quando eu fiz o workshop, eu comecei a usar no meu dia a dia. Então, hoje eu estou falando das deusas, mas no meu dia a dia eu mentalizo quem é que vem, o que está sendo pedido. Na semana passada, quando a gente falou da deusa da coruja, quem que é? Atena. 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 Quando a gente começou nessa fala, eu falei, meu Deus, ela pediu o olho. Porque a coruja, para mim, me remete aos olhos, ao que ela vê, ao que ela enxerga à noite. Então, você vai lá e, por intuição, você vai fazer o que aquele arquétipo está pedindo. De repente, você não tem uma sombra, um lápis de olho naquela hora, mas mentaliza, fortalece aqueles olhos. De repente, é porque aquela energia está pedindo para que você enxergue alguma coisa naquele dia. Alguma coisa importante vai acontecer. E olha só que coisa, assim, eu ia falar que coisa maluca, né? Naquele dia, vocês me chamaram para falar sobre o workshop. Para falar sobre... Vocês me fizeram o convite para fazer as 3 lives, né? E olha só que coisa linda. A Rê, ela tá unindo uma turma para o dia 14. Vai ter curso agora, daqui a 2 semanas. Então, assim, tá tudo interligado. Quando a gente fala sobre essa conexão, é uma conexão de poder, é uma rede. A gente conecta a algo invisível, mas que os sinais da vida começam a te trazer respostas. Sim. Então, todos esses rituais, né, todo esse conhecimento que vocês
vocês, nós, todos aqui estamos, digamos assim, ai, como é que fala aquele verbo quando a gente une os Unindo, conhecimentos? conectando. Não, sinergia. Existe uma Sim. sinergia, uma Uhum. riqueza. As coisas estão vindo. E olha só, e você começa a juntar. Junta daqui, junta de lá. E quando você vê, você tem experiências durante o seu dia, durante a sua realidade, que vai esfregar na tua cara que você está conectado, Literalmente. literalmente esfregado na cara. Eu falei, hoje, quando eu vendi os 3 batons vermelhos, eu não tinha me tocado, eu fui me tocar depois. Eu fui me tocar quando eu fui fazer a maquiagem. Eu falei, meu Deus, eu vendi 3 batons vermelhos e não tenho em casa. E ela tá me pedindo. Tá vendo? Gente, É um eu tenho aviso. Compre batom vermelho, Leila. compre batom vermelho. Compre nas lojas Shan, que lá é tudo vegano. Mas o que você falou, Leila, tem muita. É realmente incrível, né? A gente vê o quanto é maravilhoso esse trabalho, né? A gente sente quando a gente. Só nessa pontinha aqui que a gente está fazendo, né? Claro que o curso, né, ele é muito mais profundo, né? Então, realmente, a gente aconselha, vá, né? Faça. E fica o convite para quem quiser saber mais. Eu vou colocar o arroba depois, Sim, a né? gente vai Depois deixar na descrição. Depois você põe na descrição, deixa tudo a certinho. data direitinho. O que a gente fala, né, que o autoconhecimento, né, gente, é um processo terapêutico. Não para. E a gente precisa ter liberdade para experimentar, né, para experimentar, nos experimentarmos, né? Esse é o processo. Aqui no Tecendo a gente tem um trabalho de terapêutico, né? Voltado para o feminino, igual a gente falou, a gente resgata, né? Tudo isso que está dentro da gente. Não tem nada que não é seu, né? Simplesmente a gente vai mostrar o caminho de como se conversar, né? Com essas energias, com tudo que está ali nosso. E essa é uma ferramenta maravilhosa da gente conversar com isso. Realmente, tem a questão energética, sim, tem um aviso muito para a gente, né, trabalhar, mostra o que nós precisamos. Então, quando a gente tem um conhecimento de entender, puxa, olha só, por exemplo, quando você falou da coruja, você sabe o significado da coruja, você sabe tudo que tem, você traz a Atena ali, você fez os olhos, você trouxe tudo isso que você sentiu dentro da sua percepção subjetiva, que a gente fala que é essa desse feminino, né? Você traz tudo isso para fora e aí você consegue decodificar com o seu intelecto, com o seu racional, que é importantíssimo, Uhum. você ter o conhecimento. E aí sim a gente fala que existe um aprendizado, porque você une os dois saberes, né? Você experimenta, você sente, aí você realmente traz esse aprendizado para você, né? É muito legal isso. Ah, dá uma olhadinha que a Comentário Angel da Angel. comentou. Achei maravilhoso o que vocês colocaram sobre a liberdade dentro desse trabalho de peraí que fugiu, Tá fugindo. de autoconhecimento na maquiagem. Sim. Na verdade, não é só na maquiagem, que a gente está trazendo aqui a linguagem da maquiagem, né? É uma das linguagens, a gente trabalhou já com óleos essenciais, e tem outras, a gente fala de muitas coisas, a gente tem diversas, Com os com chakras, com os a própria chakras, que Angel, a né, gente Angel? trabalhou com você com os chakras, a gente faz as meditações voltadas para o feminino, né? Para a ativação do feminino. Então, nós temos diversos trabalhos que a gente traz tudo isso, né? E a maquiagem é uma delas, porque ela vem de uma cultura, ela vem exatamente dessa questão de você se personificar, né? Você está colocando a energia. Os ritos antigos trabalhavam muito com essa maquiagem, porque você está se apropriando do animal. Isso, além de ser simbólico, é ritualístico. Você traz energia como do xamânico, né? Você está trazendo aquela energia animal para você. É como se você tivesse. Quando você coloca uma roupa, não é só a maquiagem, gente. A gente está falando
quando a gente coloca uma roupa, cada peça de roupa ela tem um significado. Para o feminino, a gente tem a questão das saias, dos chales, tem todo o negócio, a gente fala, também tem uma questão quando a gente trabalha até o ritualismo cigano, você tem os chales, tem todo o mexer do chale tem um significado. Então, a gente traz tudo isso, a maquiagem, ela tá buscando também se apropriar de tudo isso. É uma forma de você se expressar e de você vestir a energia, vestir a gente fala que né, a roupa, né? É como se você estivesse colocando o animal em você ali, você virando, se transformando, né? É muito forte, você sente aquela energia. E você trabalha no inconsciente o que você precisa. Aqui, lembra que a Leila falou da parte sexual, que trabalha está diretamente ligada à boca, né? Essa sexualidade aqui. Quando você expressa na sua boca, você está ativando aqui a sua sexualidade. O que, que você precisa equilibrar dela? Né? O que, que ela está te pedindo, né? Eu pus um batom. Esse batom eu ganhei da minha sobrinha, gente. Quando minha sobrinha era menor, ela ama rosa. E é um rosa, assim. Eu gosto de rosa, gente. Eu gosto muito de rosa. Mas eu não costumo usar esse tom de rosa. Mas foi uma fantasia para uma festa. A hora que eu olhei esse batom, eu falei, gente, é esse batom. É aquele rosa pink Barbie, sabe? Aquele bem Barbie mesmo. E Mas foi é o que me muito chamou. bonito. O meu vermelho ficou laranja até perto desse rosa. Certo? Rosa não é bem Barbie, gente. É um batom bem Barbie. Bem rosa Barbie mesmo. Assim. Bem pink. Gente, eu queria perguntar para Chama, vocês, chama. como foi a experiência para vocês? O que que você, porque eu tô sentindo essa deusa tão alegre, ela tem uma alegria, uma coisa. Ela E tem essa um bem parte aqui viver, infinita né? é ela. Ela tem prazer, ela trabalha com prazer, né? Bem, eu atendi até 19h30, então eu tive Ah, pouquíssimo tempo. Eu falei assim, acho que não vai dar tempo de fazer maquiagem, vou só reforçar o batom. A Marina, não, tem que Eu fazer, falei, tem que fazer, que a gente faz atrasa a parte. live e faz Eu falei, tá parte. bom, então vamos atrasar um pouquinho. Aí fui, eu não sei se dá pra ver que eu estou com um rímel laranja. Não sei se aparece. olha. Ai, que Dá pra ver? legal! Assim, dá pra ver. Tem um rímel Uau! laranja. Então tem uma camada de verde acima do delineador, Tá. depois um rosa e esse rímel laranja. Tá em cima, né, Uhum. do outro rímel já estava maquiada antes, né? Uhum. Mas deu muita vontade de fazer isso. Embaixo eu coloquei esse verde até a metade, em cima ele preencheu bem, né? Uhum. Deixa eu ver, eu reforcei o batom vermelho, eu já estava com o batom vermelho o dia todo, esse mesmo batom. Esse batom é engraçado, no dia a dia eu acho ele muito forte. Deixa eu ver, acho que não tá Marina. Deixa Não, eu é só vir tirar. mais pra cá. Você quer que eu tire? Não, Saia, você. não, venha mais pra cá, que você tá muito pra lá, você tá Você caindo. quer que eu vou cair? Ai, ai. E o que eu tava falando? Porque esse batom, no dia a dia eu acho ele muito forte. Eu não uso tanto, né? Mas quando eu uso ele para fazer um vídeo, uma gravação, eu não acho ele tão forte. Eu acho que é básico. É engraçado, É que né? muda, né? Muda os tons. E, e aí, acabando a maquiagem, eu falei, não, tá faltando ainda uma cor nas bochechas. Eu coloquei, aumentei aqui um rosinha aqui. É um rosa meio alaranjado, esse rosa. Uhum. Tenho vontade de pôr aqui também. Então, eu também salientei o queixo, além desses dois pontinhos. Foi isso. Testa, assim, não deu vontade de fazer nada. Foi essa a minha maquiagem. Tcharam, qual deusa? Uhum. Depois Gente, a gente fala. Depois a gente fala que a gente vai falar das deusas, os detalhes das deusas. E Então, você? eu quando eu comecei assim, já vinha a música dela, bem a música dela, porque como eu gosto muito, né, dessa parte ritualística, eu conheço as músicas, as deusas, trabalhar a energia, já me vinha a música dela na mente, né? Eu falei, nossa, eu tô sentindo.
Aí, quando eu comecei, meu, só ascendente em leão, muito vaidosa. Então, tem muita, né? Abri todas as maquiagens. Né? Ali. Minhas coisas de cabelo, um monte de coisa. Aí eu peguei e comecei a olhar tudo e me veio o olho claro, né? Com brilho, né? Me veio muito branco, brilho no olho, tudo. Primeira coisa que me veio foram as rosinhas para pôr. E eu fui montando, fui fazendo basicamente tons de rosas com um dourado, detalhes em dourado. Aqui bochecha também muito rosada, né? Também bem rosada. E o rosa, muito rosa, muito rosa. E branco com brilho. É um branco, mas de brilho, assim, sabe? Tipo, era para festa mesmo, né? Maquiagem de Uhum. festa. Branco. E a hora que eu coloquei, o que eu fiz o delineador normal, né? Eu não tenho costume de subir. Aqui tem uns pontinhos, umas bolinhas, gente, não dá pra Uhum. perceber. Eu não tenho costume de subir nem descer tanto, mas a hora me deu vontade. Fala assim, eu vou fazer. E nem, eu não passo também nem muito embaixo, prefiro passar claro embaixo, né? E aí me deu vontade de fazer esse aqui e reforçar até as sobrancelhas também. Reforcei, eu não uso preto na sobrancelha, né? Eu uso só um castanhozinho, né? Só para dar uma corrigidinha, que tem bastante sobrancelha. A sobrancelha, sobrancelha. E aí eu pus com o próprio lápis escuro a sobrancelha para marcar bem. Falei, nossa, muito forte, né? Uma coisa bem forte. Reforçou a Quando eu sobrancelha, terminei, a então. última coisa veio o meu. Como eu faço dança, e eu tenho muito também negócio. Tem muita coisa de pé, de dança de chão, né? De balangandãs. Esse aqui é uma tornozeleira minha, uma das minhas tornozeleiras que tem. Ah, faz Aí não faz parte. parte. Tava Ai, sem o que negócio, eu falei, eu legal. precisava pôr alguma coisa, ficava indo e voltando. Aí depois eu peguei e pus Parece que tornozeleira. é assim. Que Eu legal. encaixei, né? E foi o meu lenço rosa, né, com brilho dourado, né? Eu peguei, falei assim, ia arrumar o cabelo, né? Essa coisa da leonina aqui, do ascendente leão, né? Não sou leonina de signo, mas tenho ascendente leão, então no Paris vem esse cabelão todo, né? E aí vem essa energia. E a hora que eu terminei o olho, que eu achei bem interessante, foi quando eu associei ao animal da deusa. Está representando o animal da deusa, especificamente. Uau! Quando eu olhei Gente, o detalhe, eu fui olhar até a foto e eu falei assim, uhum. nossa, é o olho do animal dela. Eu tô Porque tentando lembrar qual que era o animal dela. posso falar o animal? Quem sabe, pessoal? Quem consegue? Quem chuta quem é a Deus? Já Gente, se eu me. a Índia chutou. A Índia chutou. A Índia chutou já. Mas vamos fazer, ó, eu vou falar o animal, que talvez Uhum. ajude. É um cisne, o olho de cisne. Que é bem preto, e ele tem essa marca, assim. Quando eu vi o cisne, eu falei, gente, é o olho do cisne, que é o animal dela. Por isso que veio branco pra mim. Porque, É gente, veio branco, muito branco. Branco, e aí branco, vem o branco, branco, branco. assim, vem o branco, né, e vai indo pro rosa, mas tem o branco forte aqui, prateado, e muita coisa do cisne. Ficou muito legal. Uau! Ai, que Muito maravilhoso. cisne. Vocês gostaram de sentir o Ai, eu ritual? adorei, eu adorei, pra mim foi muito gostoso. E essa deusa, ela é uma deusa que traz essa energia gostosa mesmo. Na verdade, ela é a base, né, dessa coisa boa, assim. A gente acha que é melhor a gente falar, né, porque daqui a pouco. Então, vamos falar, tá? Hoje nós vamos trabalhar, né, a deusa alquímica, Afrodite, Angel. Conseguiu na hora, a Angel falou Afrodite, dá super certo. Que é essa deusa super feminina que trabalha a base do amor, tá? E como a gente falou lá no início, as deusas, que elas são partes desse feminino, desse todo desse feminino, tá? E a, cada uma tem uma característica, ela ajuda a ressaltar uma característica feminina. E a Afrodite, ela é a deusa alquímica que ela consegue passear por todas, ela é tanto vulnerável quanto virgem, que a gente vai falar depois, né? Quem tiver dúvida nessa parte, sabe, quiser mais a fundo, entender um pouco mais a fundo elas, nós temos duas playlists muito completas
com mais de 1 hora de cada deusa, tá? Temos vídeos menores também, com detalhes. A gente tem bastante material, tá? É só ir lá. Pode falar, Leila. Inclusive, a dica que eu dou para quem está assistindo é façam o teste das deusas. Elas estão disponibilizando, mandem e-mail para elas, porque assim está sendo muito maravilhoso. Você responde um questionário, descobre quem é a tua deusa e vai lá na playlist e assiste tudo para tentar entender em que fase você está, qual é a potencialidade, a qualidade. Inclusive, vou até dar um feedback aqui rapidinho do que deu da semana passada, porque eu não tinha terminado. Eu fiz o meu, eu tinha quase certeza que ia ser Ártemis. E assim, a Atenas, ela estava batendo. Só que quando deu Perséfone. Perséfone, eu falei, meu Deus do céu, porque assim, eu não me imaginava na fase dela. Eu tinha quase certeza que eu estava em Artemis. Então, assim, a coisa pode surpreender ali, né? E assim, aí eu fui ver, eu conversei com a Daisy também em box para tentar entender o que estava rolando. E aí a gente conseguiu captar ali de situações, né? Falei, cara, eu tô vivendo essa fase. Eu falei, então façam esse teste, porque, meu, tá muito completo. Você consegue descobrir e se autoconhecer, né? E aproveitar também, né? Porque a gente acabou disponibilizando aí na semana passada os óleos essenciais de cada deusa. Então, quando você descobrir a deusa, você pode estar acessando aí os vídeos e captar qual que é aquele óleo que vai te ajudar aí né, no processo, naquela vivência, né, do momento. Sim, não, com certeza. Para pedir o teste, tem um link na descrição do perfil. Tá? Clica lá, a primeira opção que vai aparecer é teste deusa pessoal. É só solicitar. É muito bom. Esse teste é maravilhoso, transforma. Ele é um teste que a gente fez, está bem atualizado, tá? Ele é bem. E ele conversa muito com a nossa linguagem de trabalho, tá? Nesse despertar. Lembra, a gente segue uma linha de estudos que existe, né? No meio psicológico, mas a gente tem uma linguagem nossa em cima disso. A gente traz toda a nossa vivência terapêutica junto e faz esse mergulho assim nessa transformação, tá? Então, e cada deusa, cada parte desse feminino, existe um grupo de símbolos, tá? Que trabalham a energia delas, tá? Então, dentro cada uma traz dentro dos seus mitos, dentro do seu conhecimento, da sua energia, ela trabalha com alguns animais que têm determinada característica, trabalha com símbolos, com imagens. Então, quando você usa também esses símbolos de alguma forma, você tem esse conhecimento, você pode aproveitar isso para acionar a energia dessa deusa e que te ajuda a equilibrar nesse todo, tá? A gente sempre gosta de ressaltar que o trabalho do despertar da essência feminina, ele é um trabalho profundo, tá? É um trabalho terapêutico. Por quê? Porque você tem que se dar a oportunidade de ir cada vez mais a fundo dentro do seu feminino e quebrar alguns estereótipos que nós estamos muito acostumados, que às vezes a gente nem percebe. Eu falei que a gente tem aqui, eu acho que hoje, na nossa linguagem de mundo, o nosso feminino, o nosso masculino, nossa energia, a gente está trabalhando muito o feminino numa linguagem masculina, sabe? Ou então a gente tem a ideia de um feminino que é um feminino muito estereotipado, que a gente luta contra, e às vezes, de repente, você precisa entender toda essa energia. Então, para não cair nas polaridades, vamos olhar com mais carinho, mais a fundo, com realmente um processo terapêutico. O trabalho das deusas é o primeiro passo. A gente fala, sabe? A gente inicia essa jornada e ela vai cada vez mais a fundo, tá? E quando você entende os símbolos, fica fácil você usar isso no seu dia a dia. Para acionar, você tem a roda ali, você sabe o que você precisa, você sabe as características. Às vezes você precisa de algo, por exemplo, de Afrodite, nesse sentido, você usando um símbolo, você trabalhando um detalhe na maquiagem, uma cor,
tudo que está relacionado a ela, você acaba trazendo a energia dela, né? Ou a essência, como nós falamos aquela vez. Ajuda a equilibrar essa energia Afrodite. E ela vai te falar o que você está precisando, porque cada deusa também é um mundo dentro de si, tá, gente? Esses arquétipos são bem profundos. Então, a Afrodite ela tem N questões ali dentro do mundo dela que a gente pode acessar. De repente você acessa bem um lado dela e o outro lado você não está conseguindo entender. E ela quer te mostrar esse outro lado. Então, às vezes vem numa percepção. Você fazer um ritual desse, uma atividade dessa, você concentrada na energia, ela pode te mostrar algo que você não está olhando. No meu caso, foi claramente o cisne. Eu falei assim, gente, é o cisne que ela estava querendo me mostrar, entendeu? Veio muito branco, muito o olho, precisou de coisa dourada. Então foi bem forte isso, achei bem interessante. Não, e olha só, né? O resgate do feminino, ele fala muito do resgate da própria intuição, né? Então, e a intuição é a própria mulher. A mulher, ela tem isso muito forte. E muitas vezes a gente acaba passando um pouco, né? A gente passa despercebido, porque a gente entrou num modo muito automático de viver, muito podado, e às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente realmente para realizar um ritual desses, que é um ritual de maquiagem, ou um ritual de repente parar e respirar um óleo essencial, de conseguir descansar, de meditar, né? De conseguir se reconectar a essa essência. Você vai ver, por exemplo, eu vou dar o exemplo desses batons que eu vendi. Na hora, como eu estava vendendo, eu estava num papel de, de vendedora, de fechar caixa, de tal. E a hora que eu Empresária. parei, eu falei, meu Deus do céu, era a deusa falando comigo. Através daquela venda, eu falei, meu Deus do céu. Então, são essas coisas que a gente tem que resgatar no nosso dia a dia. É engraçado, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus, é real. Se a gente tivesse, de repente, essa percepção em tudo que a gente faz, desde o momento que a gente acorda, aquele primeiro pensamento que vem, gente começa a prestar atenção nas coisas que vêm na hora que a gente acorda, escreve, anota, porque aquilo pode ser a resposta chave para uma situação que você vai viver naquele dia. Então, assim, são coisas simples. Você está tomando um chá, aquela hora que você relaxou, e vem aquela ideia, às vezes aquela ideia desata um nó de alguma coisa que você está vivendo. E são coisas práticas, e são coisas que a gente precisa começar a retomar e acreditar na força interior. Por isso, essa retomada, esse autoconhecimento, começar a realmente buscar a fundo tudo aquilo que a gente. Tudo que a gente tem de melhor, porque isso daqui é ancestral, isso daqui vem de gerações atrás, de forma atualizada, digamos que a gente está atualizando uma informação, tentando trazer aqui de forma mais prática para o dia a dia. A gente conseguir, de repente, lavar um prato e falar, meu Deus, a resposta da minha vida está aqui, está agora, eu estou lavando prato, e você sai naquele insight e fala, meu Deus do céu, o projeto nasceu, é isso. Porque isso é o feminino. Então a gente tem que trazer esse feminino e acreditar mais em si. Eu acho que tudo isso faz com que a gente volte a ter fé em si mesmas, em nós mesmas. A gente tem que resgatar essa fé, essa força. Você falou realmente isso, Leila. A gente, trazer esse despertar para o nosso dia a dia prático, ok? Isso é muito importante. Aqui a gente faz os trabalhos de meditação toda meio-dia. A gente tem a live que a gente trabalha a área da meditação para o feminino, que realmente a gente se conecta com algo maior para abrir essa parte de intuição, que é intimamente ligada com a mulher, para a gente entender muito da nossa energia, para a gente equilibrar a nossa energia. Mas o insight, as respostas, elas vão vindo no dia a dia prático. Por isso que a gente até fala,
trazer a sacralidade para a vida normal, para a vida entre as mundana, né? Porque tudo é momento de você se conectar com você. Quantas ideias eu tenho lavando louça? Quase Tomando às vezes banho. tomando Mexer com água é banho. É incrível, incrível, né? trabalhar. Mas eu tô lavando a louça, vem uma ideia para eu ter descendência, alguma coisa, eu já chamo. É isso! Sai da louça, vem, olha, isso, e volta a lavar a louça. Não é verdade? Uhum. Mas eu geralmente mexer com água faz as ideias Lá. virem. É, porque é muito interessante, né? Quando a gente está nesse processo, é muito legal e a gente traz realmente essa linguagem para o dia a dia, né? A gente aqui nesse dia a dia prático, a gente ou se conversa muito, ou liga uma para outra e fala, ó, vamos deixar uma mensagem, ó, eu tive tal ideia, e a gente se reúne e conversa. É bem assim, é na praticidade, mas isso só acontece quando a gente dá espaço para essa energia fluir. E o dar espaço, você precisa olhar para ela. Tem um vídeo que a gente fala de intuição bem legal, e eu dou um exemplo e eu falo que a intuição é como se fosse uma amiga que a gente conversa, né? Igual você está naquele ambiente de trabalho que você tem uma amiga do lado. Se você só senta no seu dia a dia, vai trabalhar, senta no seu computador, na sua mesa, e fica o dia inteiro ali, só olhando e não conversa com a pessoa do lado, só tá bom dia e tchau, você não vai criar conexão. A pessoa pode ser uma pessoa que te dá ideias maravilhosas, pode gostar muito de você, mas ela não vai ser enxerida e falar, oi, ó, posso falar com você? Agora, se você abre espaço para conversar um pouquinho e tudo mais, aí você vai criando conexões. Aí você vai tendo essa troca. A intuição é a sua amiga. Só que você tem que realmente abrir para ela, né? É um paralelozinho, porque isso tem a ver com o feminino e fazer exercícios assim, você está fazendo amizade com essa parte energética. Eu queria falar dos símbolos que eu acho É isso que eu ia importante antes, falar. porque senão a gente está A gente falando tem uns bastante. 8 minutinhos para falar. E assim, Afrodite, né? Hoje a gente vai falar de Afrodite. Amanhã tem mais 3 deusas e depois mais 3 deuses. São 3 lives, né? Hoje é uma, mais 2 depois. E nós vamos trazer todas, tá? Como a Afrodite é a deusa alquímica, ela é única dentro da sua como deusa alquímica. A gente trouxe primeiro ela, e ela trabalha muito a energia feminina do amor. E ela tem alguns símbolos que pode te ajudar. Então, o primeiro, vamos falar do animal, um dos animais que representa a Afrodite é o próprio cisne, tá? Então, eu vim lá com a energia do cisne muito forte, né? A pomba também. A pomba, tá? É uma das energias de Afrodite. A gente tem flores no geral, tá? Todas as flores também trabalham muito a flor de Afrodite, principalmente a rosa, por isso que eu coloquei o meu caixinha de rosa aqui, tá? A maçã de ouro, tem um mito da maçã de ouro, a gente já fez live da maçã de ouro, tá gravada, e quem ganha é a Afrodite, então a própria maçã de ouro é um símbolo da Afrodite, e o dourado em si também trabalha muito a Afrodite, tá? Sim, diz Brilho que dourado. a Afrodite tinha uma aura dourada, né? Onde ela passava. Então, dourado sempre trabalha muito a Afrodite. Sim. E também as conchas, né? Sim. Pérolas, tudo E relacionado tudo ao ao mar. mar, né? O próprio mar, a praia e tudo relacionado ao mar é Afrodite, ela nasce do mar, né? Quem não lembra daquele quadro maravilhoso de Botticelli, O Nascimento da Vênus? Vênus é um nome Afrodite, mas em romano, né? E traz toda essa força do próprio mar, né? A própria força de Afrodite está falando de uma força já que trabalha o interno, né? Que trabalha essa parte intuitiva e principalmente falando também que trabalha o feminino como a água, como a gente falou dos elementos, né? Ela traz muito feminino, né? Pérolas, então são símbolos de Afrodite. A gente trouxe os mais marcantes, ok? Cada um tem um significado mais a fundo. Quando a gente faz o curso, quando a gente faz o trabalho terapêutico, a gente tem aqui no Tecendo Essência, a gente dá, claro, vai mais a fundo na energia de cada uma, como ativar cada uma mais a fundo,
Mas aqui já dá para entender esse universo de Afrodite. Então, se você sente que precisa ativar Afrodite, começa a trabalhar com esses símbolos, às vezes ajuda, né? Já ajuda. Leila, 4 minutinhos só para você falar aí do cisne e do pombo e desses símbolos aí do dourado. Gente, até para fazer um link aqui, né? Falando sobre os símbolos e falando sobre maquiagem xamânica, dentro do curso da maquiagem xamânica, você vai encontrar pontos aqui no rosto que vão falar sobre planetas, a natureza, como ativar esses símbolos através da maquiagem xamânica. Então, você vai se aprofundar de forma do energético para o físico. Então, quando você vê o resultado dentro do físico, você consegue fazer toda uma leitura do momento em que você está vivendo. Não é só o momento, mas a energia do momento, como você está encarando a tua vida. Se você precisa de um pouco mais de poder ou de autoconhecimento, se você precisa, de repente, olhar para algum aspecto que precisa ser melhorado, e assim, ou de repente você pode exaltar, né, aquilo que você já está vivendo. Por exemplo, toda vez que eu venho para um vídeo, e eu até cheguei a falar isso em vídeos anteriores, quando eu falei sobre proteção. Então, hoje, eu não consigo fazer mais uma maquiagem sem ser a xamânica. Por quê? Porque ele me traz poder para o meu dia a dia. Eu trabalho a minha proteção logo de manhã, quando eu já saio maquiada, já é uma maquiagem de poder. Então, tudo isso você aprende dentro do curso, porque você vai entender que todos esses rituais, eles ressaltam conhecimentos antigos sagrados. Tudo isso existia, eu acho que de forma muito aberta, e de repente houve aí eras e eras tendo, né, a manipulação de informação, teve como é que é? Eu ia falar queimada das bruxas. Foi quase isso, né? Elas foram exterminadas aí, né? Todas nós, mulheres, a gente carrega um karma, um resgate, porque assim, a energia do feminino, ele foi tão podado durante... A gente consegue ver pela história, mas por que foi podado? Por quê? Porque o homem descobriu esse poder na mulher e ele quis dominar. Então, quando a gente fala de um poder feminino, a gente fala de um poder que a gente ganhou da natureza. Então, o único ser capaz de gerar uma nova vida é a mulher. Então, quando a gente fala sobre todos esses resgates, isso tem uma importância tão grande que como a gente tem tanta distração, né? Hoje a gente tem TV, tem live, tem internet, tem Netflix, tem um monte de coisa assim, e que a gente acabou parando de fazer esse tipo de ritual, e antigamente faziam-se esses rituais em grupos de mulheres. Os círculos de mulheres eram importantes e a gente está resgatando nessa nova era. Então, de novo, eu vou... 1 minuto. Oi? 1 minuto? 1 minuto. Ai, meu Deus. A gente tem mais Bem, nós vamos ter mais 2 lives, então dá para a gente continuar essa conversa. Mais sobre isso. Então, mais informação sobre o curso o workshop xamânico, @Renata Exótico ou @Loja Xan, que lá eu vou colocar a descrição certinha. Vai ter no dia 14, semana que vem já ou na outra? É na outra, né? Na outra. Na outra, sábado que vem. Vem na outra. Isso, já fica o convite, mas amanhã a gente fala mais. Tá. E assim... Renata Exótico é Renata com TH, Exótico com S, né? Isso. E outra coisa, amanhã a gente vai falar um pouco mais a fundo, além de falar das características das 3 deusas, dos símbolos para vocês poderem usar na maquiagem em outros lugares também, né, para ativar. A gente falou de Afrodite hoje. Nós vamos falar um pouco mais a fundo também da questão, acho que da roda. Eu acho interessante falar do círculo de mulheres, do poder do círculo de mulheres e dos rituais femininos, né? Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais a fundo amanhã, que tem tudo a ver com isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar gravada a live aqui,
E até amanhã, 20 horas, continuando nossa trajetória aqui. Beijo. Até. Beijo. Cada. E a Leila vocês encontram na @lojaschan.